Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a essa aula de pneumatologia. E o nosso tema de hoje é natureza, símbolos, personalidade e divindade do Espírito Santo. E nós temos aqui 4 pontos nesta aula: a natureza do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo e divindade do Espírito Santo, ok? Então nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto, que é natureza do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui o nome aplicado à terceira pessoa da Trindade e o Espírito Santo e a Trindade, ou seja, o relacionamento do Espírito Santo dentro da Trindade, ok? Então vamos aqui para esse ponto, o nome aplicado à terceira pessoa da Trindade. Sobre o nome hebraico e grego para espírito. No hebraico a palavra ruá e no grego a palavra pneuma são usados tanto para designar o Espírito Santo como para outras designações. É claro que você vai saber que se refere ao Espírito Santo pelo contexto, ok? Berkhof, ele traz essa citação. O Velho Testamento geralmente emprega o termo Espírito de Deus ou Espírito do Senhor e utiliza a expressão Espírito Santo somente no Salmo 51:11 e em Isaías 63:10 e 11. Enquanto que no Novo Testamento esta veio a ser uma designação da terceira pessoa da Trindade. Então nós temos aqui a palavra ruá no Velho Testamento sendo usada para o Espírito Santo e com outros designativos, ou seja, outros acompanhamentos, né? Espírito de Deus, né? Espírito do Senhor, Espírito Santo. E daí a gente tem uma ideia, né, da diversidade, como essa palavra aparece no Antigo Testamento para se referir ao Espírito Santo e todas focalizando a sua divindade, né? Bom, é bom notar aqui que a palavra Espírito no grego, pneuma, né? Ela foi acrescentada da palavra santo, né? Como no Antigo Testamento. E essa expressão, então, Espírito Santo no Novo Testamento, ela passou a ser uma designação própria para o Espírito Santo ali naquele testamento. Vamos ver aqui essa citação de Roge. Então, de acordo com Roge, a expressão Espírito Santo indica tanto sua natureza quanto suas operações. Ele é absolutamente santo em sua própria natureza e a causa da santidade das criaturas. Pela mesma razão é chamado também de Espírito da verdade, Espírito de sabedoria, de paz, de amor e de glória. Então a palavra Espírito Santo, ela tem um propósito de ser. Ela aponta para a sua própria natureza, que é santa e perfeita, e aponta para a sua operação, a sua obra a ser realizada na criatura, né, nos crentes, a sua santificação, né, e também, né, nesses designativos aqui, né, Espírito da verdade aponta que ele é a causa e também aquele que promove a verdade. O Espírito da sabedoria, ele é o Espírito de sabedoria e promove a sabedoria. Da mesma forma, promove a paz e também o amor e ainda o Espírito de glória ao Pai e ao Filho, né? Ok, então, colocado aqui essas questões, nós vamos para esse outro subponto aqui, que é o Espírito Santo e a sua relação dentro da Trindade. A palavra Trindade
ela não aparece na Bíblia. É um termo teológico. Foi criado para significar a relação das três pessoas, a do Pai, a do Filho e do Espírito Santo, enfatizando que essas três pessoas são aquele único e verdadeiro Deus do qual a Escritura fala. Né? Então, nós temos aqui 5 pontos que resumem a doutrina sobre a Trindade. E compreendendo um pouco sobre a Trindade, nós também vamos compreender sobre a pessoa, a natureza do Espírito Santo. Não é verdade? Então, nós temos aqui esses 5 pontos que eu tirei da teologia de Berkhof. E o primeiro diz assim: há no ser divino apenas uma essência indivisível. Então, quando a Bíblia fala de Deus, esse mesmo Deus, ele não tem divisão e ele tem apenas uma essência. Então, quando nós dizemos que o Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, né, todos eles compartilham da mesma essência, né, e não significa que existem 3 essências de Deus, a essência do Pai, a do Filho e do Espírito Santo. Não, só existe uma, e é compartilhada pelas 3 pessoas. Segundo ponto da doutrina: neste único ser divino há 3 pessoas ou subsistências individuais: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então nós cremos num só Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Essa é a nossa crença, ok? Terceiro ponto: toda indivisa essência de Deus pertence a cada uma das 3 pessoas. Então, eu já falei um pouco sobre isso ali agora há pouco, e aqui nós tornamos a enfatizar, né, que o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele só tem uma essência divina, e cada uma das 3 pessoas compartilha da mesma essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Ninguém tem mais essência de Deus do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Então, nessa questão, todos compartilham da mesma essência. Né? O que pertence a Deus em um, pertence ao outro também. Ok? Quarto ponto: a subsistência e as operações das 3 pessoas do ser divino são assinaladas por certa ordem definida. Né? Então, a forma como Deus subsiste e as suas operações, elas são assinaladas por uma ordem que não vai mudar nunca. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Né? E aqui nós podemos expandir melhor esse slide e mostrar um pouco mais sobre esse assunto. Né? A Bíblia nos ensina, e a teologia assim o confirma, que o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Esta ordem, né? Porque a Bíblia ensina dessa forma. E é por isso que a teologia também usa essa expressão: o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda e o Espírito Santo é a terceira. Isso não significa que na questão da importância das pessoas, um é melhor do que o outro, um está em primeiro lugar que o outro, né? Um aparece mais do que o outro. Não, isso não tem a ver com isso, não. Tem a ver com a subsistência da Trindade, né? E a ordem que a Bíblia mostra que aparece, né, as pessoas, tá? E isso porque nós aprendemos que o Pai, né, ele não é gerado e nem procedente de ninguém. Já o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente tanto do Pai quanto do Filho. Perceba, né? Então, daí a questão da ordem,
né? Então, se o Filho ele é eternamente gerado, então, digamos que antes dele nessa ordem aí, vem o Pai que o gerou, né? Eternamente. Não o criou, mas gerou. E se o Espírito Santo ele é eternamente procedente do Pai e do Filho, então era preciso que antes, nessa ordem lógica, o Filho fosse eternamente gerado. E então o Pai e o Filho viessem deles a proceder o Espírito Santo, ok? Então a Bíblia nos mostra essa ordem da seguinte maneira: todas as coisas provêm do Pai, mediante o Filho e no Espírito Santo, ok? Então na questão da obra da Trindade, no mundo que ele criou, né, tudo provém do Pai, mediante o Filho e no Espírito Santo. Então vamos ao quinto ponto da doutrina da Trindade. Há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Isso está muito ligado ao ponto 4, né? E aqui nós estamos enfatizando que existem atribuições que pertencem somente a dada pessoa dentro da Trindade, e somente a ela. Então vamos ver melhor aqui. Expandindo, nós vemos que atribui-se a criação primariamente ao Pai, a redenção ao Filho e a aplicação da salvação ao Espírito Santo, o qual leva as coisas à completação, agindo imediatamente sobre a criatura. Então nós vamos ver isso mais na frente dentro da doutrina do Espírito Santo, né? Essa atribuição que é característica da terceira pessoa, né? Que é levar as coisas à completação e aplicação da salvação, bem como outras questões que cabe à terceira pessoa da Trindade, né? Então, há atribuições que são de cada um. Dentro da cristologia, nós vimos as atribuições que são características do Filho. Dentro da teologia propriamente dita, nós vimos ali atribuições que são características do Pai. Ok? Agora é bom aqui enfatizar o seguinte: quando nós falamos da questão da criação do mundo, da sustentação e da redenção, toda a Trindade trabalha, toda a Trindade age. Agora, no agir, há atribuições que são específicas de cada um, ok? Então isso aí é o resumo do que nós acabamos de falar aqui. Gente, nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Eu vou pedir que vocês estejam aí lendo as passagens que nós colocamos nesta primeira aula, ok? Não só na primeira, mas nas próximas que virão também. E até a próxima.